Vamos abrir nossas Bíblias, meus queridos, hoje em Colossenses. Isso mesmo, a cidade de Colosso. Nós vamos falar dessa cidade, nós vamos falar dos colossenses, que são os habitantes de Colosso. Uma igreja que não era tão expressiva, uma igreja que vocês vão ver, inclusive Paulo apresenta, nos seus inícios como característica dessa igreja. Era uma igreja que se destacava e que se ouvia falar pelas suas obras de fé e amor. Então, hoje, nessa palavra, estarei focando essas duas palavras. A fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o amor entre todos os irmãos. Particularidade que os colossenses realmente tinham e praticavam. Vamos aprender sobre eles. Vamos aprender. Diz a palavra em Colossenses capítulo 1, versículo 1, escrito por Paulo, a punho, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando nos oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que você tem em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos, por causa da esperança que lhes estava reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Bom, a particularidade da igreja de Colossos, meus amados, era justamente que se destacava e se ouvia falar, olha isso, se ouvia falar acerca da fé dos colossenses e do amor que eles tinham. Gente, que maravilha! Como isso bonito! Agora, a particularidade da igreja de Colossos era que se destacavam pela fé e pelo amor que tinham por todos os santos. E só com isso, eu diria que só com isso, certamente, nós entendemos que Colossos tinha recebido o maior de todos os dons. Não é aquilo que Coríntios fala acerca dos dons espirituais? E o maior dom é o amor? Pois Colossos tinha esse dom maior, que era o amor. Mas também tinha outro dom, cujo, sem ele, é impossível agradar a Deus. Estamos falando da fé. Da fé, da verdadeira fé. E estarei falando hoje, a começar justamente dela. Então, para seu saber, obviamente aqui não há nenhuma revelação, a ser extraída, porém, por acaso, não faltaria algumas das características de Colossos em você? Para que eu prego a palavra do Senhor? Para que você se enxergue nela. Não é para dar folha fora, conhecimento, e você se enche de conhecimento. Não, o propósito das cartas é lhe dar a oportunidade de se ver. Então, pergunta-se a si mesmo: eu sou uma mulher de fé? Eu sou um homem de fé? Eu tenho amor com todos os santos, com todos os irmãos? Sou uma pessoa
que realmente possui as características de Colossos? Você se destaca pela fé? Como você autoavalia sua fé? Ah, pastor, eu sou um homem e uma mulher de fé. Bom, você pode falar, mas você sabia que a fé é provada? Para você se autoavaliar na fé, você precisa ser provada ou provado numa situação cujo pode ser uma situação difícil, de superação, de tribulação, de tentação, e sendo assim, você poderá avaliar-se nessas condições. E não basta dizer, como muitos religiosos dizem, eu sou homem de fé, eu sou mulher de fé. A fé é provada. E eis aqui uma grande qualidade que os colossenses tinham: a fé. Você tem fé? Pouco? Muito? Ou talvez do tamanho do grão de mostarda? Se só tiver fé desse tamanho assim, poderás fazer tantas coisas. Poderás ver o sobrenatural agir. Por isso que é necessário que vocês, para serem aperfeiçoados, sejam ministrados acerca da fé. Então, eu lhe fiz uma pergunta: você tem fé? Mas antes de me responder, sobre quais fundamentos a sua fé está sustentada? Sobre quais fundamentos a sua fé está sustentada? Você sabia que a fé, ela precisa de sustento? Se sua fé não está sustentada sobre algo que estarei pregando hoje à noite, pois certamente a sua fé não vale nada. É apenas emoção. É apenas uma força de vontade. Porque a fé não é a força de vontade. Eu tenho vontade, mas muita vontade de fazer isso, e eu vou fazer. E essa força de vontade, esse entusiasmo que eu tenho sobre aquilo, vai fazer com que eu consiga, porque Deus estará comigo. Não, isso não é fé. A fé deve ser sustentada. A sua fé bíblica deve ser sustentada. Porque já adianta isso para você. Pela palavra do Senhor. Pela palavra do Senhor. E eu vou te dar um exemplo. Se na sua frente aparece um rio cheio de crocodilo, já pensa comigo? Um rio e de repente lotados de crocodilo. E aí você me diz: pastor, eu vou atravessar porque tenho fé. Tenho fé que não afundarei e tenho fé que nenhum crocodilo irá me devorar. Tenho fé, pastor. O que um homem de Deus responderia para esse cujo pode ter muita ousadia? Não confunde fé com ousadia, mas na fé é necessário ter ousadia. Mas a fé não é apenas ousadia. Não é apenas ousadia. Mas esse homem, ele tem vontade
e tem a ousadia de dizer: eu vou atravessar esse rio e nenhum crocodilo irá me devorar. O homem de Deus, o que responde para esse? O que eu responderia para esse? Eu responderia sobre quais fundamentos a sua fé está sustentada. Se essa pessoa disse: eu vou passar, Pastor Cristo, porque eu sinto no meu coração que é para passar e Deus aprovará a minha decisão. O que eu diria para esse? Eu diria para ele, certamente não atravessar, porque certamente morreria, devorado pelos crocodilos. Por que, Pastor Cris? Pois muitos confundem, mais uma vez vos digo, fé com ousadia, com força de vontade. Por que eu falaria isso para essa pessoa? Ah, pastor, você estaria matando a fé dessa pessoa. Não. Eu falaria isso porque a fé dele não tem valor nenhuma. Como assim, pastor? A fé dessa pessoa é uma fé sustentada, fundamentada sobre as suas próprias convicções e não sobre o comando de Deus, não sobre a vontade de Deus. É vontade de Deus ele atravessar? É vontade de Deus, Deus diz atravessa? Se Deus diz atravessa, certamente ali te diria, não somente serás livrado dos crocodilos, mas também ele será capaz de te fazer andar sobre as águas. Ali está toda a diferença. Pois quantos atravessam rios e são devorados pelos crocodilos do Nilo? Por quê? Porque não aprenderam a ouvir Deus para depois sustentar o milagre e entrar no sobrenatural. E a ousadia não seria suficiente para que o Senhor libere milagre? É suficiente a ousadia? Não. Não é suficiente. Pois a ousadia, juntando com uma nobre motivação do coração do homem a honrar Deus, pode sim certamente sustentar um grande milagre. Pode-se fazer que a fé libera poder de Deus, mesmo que a pessoa não tenha capacidade ainda de discernir se Deus quer ou não. Porque nós temos muitos relatos na Bíblia de pessoas que não tiveram discernimento de saber se Deus quer ou não. Se Deus quer me curar ou não. Se passando pelo telhado, abrir um buraco e descer por intermédio de pessoas que possam me ajudar e descer aonde Jesus está, aonde a palavra está, será que Deus vai me repreender? Será que é vontade de Deus? Mas Deus quis. Houve ousadia, houve intrepidez, mas o Senhor analisa o contexto e principalmente a essência de um coração que deseja se aproximar dele, da palavra. Então tudo vai depender, meus amados, vai depender do plano de salvação dessa pessoa. Vai depender se essa pessoa é escolhida ou não. E vai depender dos planos que o Mestre tem para essa vida e aqueles que a cercam. Porque muitas das vezes Deus faz milagre, não é para ele, não é apenas para aquele que recebeu, mas principalmente para aqueles que estão ao redor, naquele momento, do homem que recebeu o milagre.
Os planos de Deus são profundos, meus amados. A fé, por mais simples que ela é o requisito imprescindível para se achegar a Deus, pois já ouviram aquilo que já falei, mas eu vos digo novamente, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Nós podemos, inclusive, usar o exemplo da passagem de Pedro. Lembra quando Pedro não pescou nada e se frustrou? Mas a palavra de Deus veio e fé gerou um milagre. Quando Pedro obedeceu a palavra, pois tudo mudou. E agora eu estarei falando em nome do Senhor Jesus Cristo. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos nessa noite. Preste muita atenção, porque é muito profundo, é maravilhoso. Essa palavra deve despertar fogo, deve despertar fé para aqueles que a perderam. Assim diz o Senhor dos Exércitos nessa noite. Pedro estava desanimado. À beira do lago, junto com Tiago e João. Já tinha recolhido as suas redes porque não tiveram boa pesca. E o resultado da sua pesca foi desastrosa. E um dia que mais precisou do comércio da pesca para alimentar a sua casa, alimentar os seus com a venda da pesca, pois Pedro não teve bom resultado. Quando Pedro esperava ter muitas vendas, mas não teve nada, ali Pedro se decepcionou. E assim diz o Senhor, por ele não ter um bom resultado aos olhos nus, Pedro questionou, reclamou e se entristeceu a ponto de recolher desanimamente as redes da sua pesca. E assim diz o Senhor nessa noite para vocês. Então, vendo essa cena, eu, o Senhor dos Exércitos, ordenei-lhe voltar e ir para o meio do lago e lançar a sua rede mais uma vez. E mesmo sendo incrédulo, ele obedeceu, porque a incredulidade estava no seu coração. Porque os seus olhos tinham visto aquilo que ele contemplou, uma pesca de fracasso. Mas, pela palavra do Salvador, pela minha palavra, ele foi lançar a sua rede no mar. E ao lançar a rede, a grande surpresa fez com que o seu pulso firmasse. E os seus braços, as veias, salteassem, porque tamanho peso tinha dentro das redes, pela quantidade de peixe que ele assim pescou. E então, eu o chamei e disse, te farei pescador de homens. Então, a partir daquele dia, diz o Senhor, afirmei o papel fundamental de Pedro, que seria realmente um evangelista, um pescador de almas, um ganhador de homens. Agora,
Assim diz o Senhor dos Exércitos. Lhe farei uma pergunta. Para você, amada igreja. O que é pela minha palavra? O que é pela minha palavra você lançar a rede no mar? O que significa pela minha palavra? Lança tu a rede no mar. O que é para você, caro ouvintes, caro discípulo, caro membro da OSE? O que é para você, igreja minha? O que é para você, pela minha palavra, lançar a rede ao mar? Pois em verdade eu vos digo, quando o homem atende à voz do amado, ele se coloca na posição de amada, ou seja, de noiva. Ele se coloca na posição de amada e não do amado, mesmo esse sendo do sexo masculino. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque a tendência do homem é se colocar na posição de amado. Mas aquele que pensa ser amado deve se colocar na posição de amada. Pois o sinônimo masculino, vira sinônimo feminino. Frágil e dependente. Frágil e dependente. E quando minha amada, você ouvinte, você igreja, entende que deve ter obediência e que pela minha palavra deves avançar, o que pela minha palavra deves parar, então saberás tu, ó amada minha, o tempo de lançar rede ao mar. Porque assim, quando esse homem lançará suas redes no mar, certamente as redes não voltarão vazias, porque foi pela minha palavra. Foi pela minha palavra. Assim diz o Senhor. E ao entendimento dessa pergunta, aquele que crê na minha palavra, não somente lançará a rede, como também se lançará nas águas. E mesmo que essa entenda que foi pela minha palavra, assim diz o Senhor, então pela sustentabilidade da minha palavra, essa se firmará sobre as águas molhadas, sobre as águas que lava, e sobre a água que refresca. E esse não afundará, porque a minha palavra para esse é pedra. É rocha firme. E esse pode andar em segurança sobre as águas, como assim estiver andando sobre pedras. Assim diz o Senhor. Lançar as redes no mar pela minha palavra é obedecer aos meus decretos, aos meus comandos, é compreender os meus mistérios e estar sensível às minhas revelações para que o jugo da minha palavra tenha peso sobre o ímpio e sobre nações. Mas aqueles que andem pela minha palavra têm a segurança do firmamento eterno.
Lançar as redes no mar pela minha palavra é confiar, é se entregar, é crer, é exercer uma fé inabalável, uma fé invisível, mas visível. Uma fé que não se vê, mas que crê. Que se torna uma fé visível, cujo pela minha palavra esse homem lança suas redes ao mar e entende que tudo foi pela minha palavra. Haja sol e houve sol. Que o dia faça a separação da noite e que a noite faça a separação do dia. Que haja a lua para brilhar a noite e o sol para brilhar o dia. E que as águas se separam do firmamento onde haja terra firme. Que haja os mares e que haja os rios. Que haja as estrelas e que haja os planetas. Tudo foi criado pela minha palavra. Assim diz o Senhor, usando os meus lábios para quem tem ouvidos. Tudo foi criado pela minha palavra. Então, pela minha palavra, na reunião da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E pela minha palavra, o homem foi feito à minha imagem e semelhança. Pela minha palavra, assim diz o Senhor, nações foram julgadas e Israel foi corrigida. Pela minha palavra, reis foram destronados. Pela minha palavra, profetas foram erguidos e reis foram ungidos. Pela minha palavra, levantei governante que mesmo na Babilônia governou com seriedade. Pela minha palavra, levantei artífices. Artistas foram levantados pela minha palavra. Tangedores, músicos, tamborins foram feitos para que Miriam tocasse e se alegrasse com o povo. Pela minha palavra, houve chuva de Saraiva. Pela minha palavra, houve as rãs e também os piolos, as moscas e também chuvas de pedras. Pela minha palavra, o rio virou sangue. Pela minha palavra, houve a morte do primogênito. Pela minha palavra, tetos se desabaram e só sobrou um para contar. Para trazer a notícia àquele que só de mim ouviu falar. Lembra de Jó? Pela minha palavra, houve libertação. Houve provisão. Pela minha palavra, os celeiros transbordaram. Pela minha palavra, houve bênção. Mas também houve maldição. Pela minha palavra, as águas se agitou e a serpente comigo brincou. Pela minha palavra, o início foi estabelecido e o final foi concretizado. Pela minha palavra, tudo há de se cumprir. O Gênesis, ou seja, o início, o começo e o Apocalipse. Pela minha palavra. Eu sou o Alfa
eu sou o ômega. Pela minha palavra, o Verbo foi enviado e a palavra teve vida e o Verbo se fez carne. Pela minha palavra, a Virgem deu a luz. Pela minha palavra, o anjo agitou as águas. Pela minha palavra, você está aqui ouvindo essa mensagem. Por quê? Porque é a oportunidade de você entender que eu sou o que sou, cujo eu falo com esse homem para escrever o que hoje, para escrever e falar o que hoje está escrito para você ouvir. Se arrepender dos seus maus caminhos enquanto há tempo, porque a minha palavra tu deves buscar. Assim diz o Senhor. Pois há tempo de lançar as redes no mar. Há tempo de puxar as redes e há tempo de andar sobre o mar. Porque assim eu, o Senhor, nessa noite, Ele diz, eu ensino que quando for o tempo, lhes falarei quando deverão lançar a sua rede no mar. Mas para isso, ó noiva amada, para isso, ó noiva amada, assim diz o Senhor, ó igreja, creia na minha palavra e lança tua rede quando assim for o tempo de você lançar. Não vai pescar de molinete ou de vara. Não vai pescar de arpão ou de peneira. Não vai pescar de linha ou de arpões. Mas pesque pela minha palavra quando assim for a hora de lançar tua rede ao mar. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pois a fé, assim está escrito, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Está no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. E em Mateus, capítulo 21, versículo 21, diz assim a palavra, Jesus respondeu, eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a esse monte, levanta-se e atire-se no mar, e assim será feito. A fé. Se tu não tens fé, pois hoje, por essa palavra, tu tens obrigação ou de recuperá-la, ou assim de tê-la, a menos que tu não crês nela. E terminando, meus amados, já falei sobre fé. Nós devemos aprender que Colossos, a cidade de Colossos, os colossenses amavam todos os seus irmãos. Fé e amor. Pois tanto a fé, escreve isso, tanto a fé como o amor é provado. A fé é provada. E a fé se vê, mas também o amor é provado e o amor deve ser visto e demonstrado. Quais obras comprovam que você ama os seus irmãos? Pastor, eu sou uma pessoa que ama meus irmãos na fé. Espero que sim. Mas muitas de atitude que alguns, inclusive no Ministério da UCI, têm, é realmente manifestar e comprova o contrário.
E nessa noite o Senhor me usa para exaltar alguns. Pois diz a palavra do Senhor na carta aos Colossenses: sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando nos oramos por vocês, pois temos ouvido falar da vossa fé em Cristo Jesus e também temos ouvido falar do amor que tem por todos os santos. Sublinha todos, não alguns. Não aquele cujo cai bem para mim, eu gosto das suas características, eu gosto da cara dele. É o jeito que eu gosto. Mas esse daqui, Colossenses, amava todos os seus irmãos. Quando se ama, não se faz exceção. Quando se trata de irmãos em Cristo, quando esse irmão fez prova pelo seu testemunho que vive para Cristo e tanto suas obras como sua fé testificam que pertence ao Senhor, pois o amor teu deve ser manifestado para esse irmão. E tu deve honra para teu irmão. Aonde quero chamar sua atenção nessa noite, para terminar? Eu quero chamar a sua atenção para alguns, obviamente nem para todos, mas sobre o fato que ainda entre vós, alguns que apenas manifestam amor para grupos seletos ou para pessoas seletas. Essa aqui sim, essa aqui não. Agora, eu concordo com você que nem todos dentro da igreja são irmãos. Isso é verdade. Nem todos que estão em Israel são israelitas verdadeiros. Eu concordo. Eu concordo. Mas há pessoas nessa noite que ainda não tratam com amor certos pastores. Porque não vão com sua cara. Eu não vou com a cara dele. Não vou com a cara dela. Ou porque não gosto do jeito dessa pessoa pregar. Esse daqui é duro demais. Esse dali é muito rígido. Pode um discípulo verdadeiro da comunidade dos cristãos primitivos, estou falando dos cristãos da igreja de Jesus, do início, pode um discípulo verdadeiro amar João Batista e amar também João, aquele cujo deitava e encostava a sua cabeça no peito do mestre e que com muito amor manifestava ao pregar palavras amorosas? Pode um discípulo de verdade ouvir tanto João Batista como João e amá-los, ambos, com a mesma intensidade, com o mesmo amor, com a mesma força? Pois Colossos, a cidade de Colossos, conseguiu amar tanto João Batista como João, o discípulo amado de Jesus. Porque quando o amor perfeito está dentro da noiva, também se discerne o que há dentro do coração de João Batista, mesmo esse sendo duro aparentemente pela sua correção, barbudo e com bafo de gafanhoto. Ou seja, eu não gosto do estilo dele. Eu sou mais do estilo de João. A falta de discernimento não lhe fará amar. E por não discernir,
porque ainda lhe falta discernimento que o Espírito Santo poderia lhe dar, mas porque é duro em julgar, não recebes o discernimento. E assim, ama quem queres tu amar, mas o outro, que também é irmão, tu não o ama, pois aprende dos Colossenses, cujos se destacavam pelo seu amor e pela sua fé. Amem os seus irmãos. Igreja, eu vos repito, amam os seus pastores, amem o pastor Lucas, assim como você me ama. E amem a mim, como assim você ama o pastor Lucas. Amem a pastora Poliane, como você me amem a mim. Amem os presbíteros, cujo pagam um preço para cuidar de vocês e que fizeram prova, tanto aos meus olhos, como aos olhos do Senhor, da posição e da fé que eles têm para cuidar hoje da sua vida. Amem os vinhateiros. Amem todos os santos, porque esses são dignos de ser honrados, porque professam a fé e assim também professem o amor. Aperfeiçoam-se nessa área. Quem está abatido, levante-se hoje, agora. Agora, por essa palavra. E coloque em prática a fé que hoje o Senhor vos ensinou. Porque pela palavra se sustenta um homem e uma mulher de fé. E por acaso não preguei a palavra do Senhor? Não fui boca do Espírito Santo para sustentar a fé daquele que hoje querem despertar? E não deixar o desânimo, ou a mornidão lhe dominar? E para aqueles que não têm discernimento, porque não sabem julgar, porque pelos seus sentimentos e convicções próprias julgam e erram e pecam, eu digo para esses, amém os teus irmãos, todos os teus irmãos. Oremos. Pai amado, aprendemos de Filipenses e como aprendemos também de Colossenses, de Colossos, das características. Queremos de Filipenses, queremos de Efésios, queremos dos Colossenses, queremos das tua igreja, das tuas igrejas, cujo Senhor a chamou de igreja. Ajuda-nos, aperfeiçoa-nos, limpa-nos e desperta-nos por meio da sua palavra, porque é pela tua palavra que hoje nós dizemos somos sustentados. Muito obrigado por ela. Amém e amém.